Fala pessoal, bem-vindo a mais um Netter Talks, sou Matias Tiepo e hoje estamos com o Maitê Maran, que é formado em publicidade pelo Mackenzie, pós-graduado em gestão pela FGV, também é sommelier e trabalha como gerente de produtos na La Pastina. Isso aí. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a participação, obrigada pelo convite. E por que você não começa falando um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional, como que começou a sua paixão por vinhos, você é formado em publicidade, como que caiu nesse mundo? Conta um Pois pouco pra é, gente. eu trabalho na área de vinhos já há mais de 20 anos. A minha formação profissional foi toda construída em publicidade, em marketing. E o meu primeiro estágio em marketing foi numa importadora de vinhos, na Expand, uma importadora que formou boa parte do mercado. Era líder, né, no seu segmento, aí no início dos anos 2000. E na época eu não tomava vinho, eu não venho de uma família que é super tradicional, consumidora da bebida, então foi uma novidade, né? O meu contato com álcool era muito da cerveja do dia a dia ali, de Mackenzie. E eu fiquei muito deslumbrada com tudo que se poderia desenvolver no mercado brasileiro, né? Através Sim. da bebida. O brasileiro é muito curioso, é muito interessado. E num primeiro momento, foi um universo que se abriu. Eu saí da Expand, eu trabalhei, fiz o meu programa de estágio lá até me formar. Tive uma experiência fora do Brasil, entrei de forma mais aprofundada na cultura do vinho na Europa. E quando voltei, eu falei, cara, quero me especializar nisso, né? Então, apesar da formação em marketing, eu precisei fazer cursos específicos na área de vinhos. Aí fui fazer formação técnica pelo Senac, pela Associação Brasileira de Sommelier, e aí voltei para o mercado, dessa vez já numa cadeira técnica, né? Aí, enfim, aí fui para várias pontas do mercado, desde enoteca até as principais importadoras do setor, e eu vou te dizer que é um mercado bastante dinâmico. O Brasil hoje é a bola da vez no mundo, né? Enfim, tem todo um contexto aí de queda de consumo de vinho, e o Brasil ainda tem bastante espaço para expandir. Eu tô super feliz nesse segmento. Legal. E você disse que não tinha contato com vinho antes, né, na sua família, no seu ciclo social. Você achou que esse começo nesse mundo, você sentiu alguma barreira? Porque acho que o consumidor que não é propriamente consumidor de vinho, ele sente que há uma sofisticação, uma barreira que não parece acessível. Você passou por isso? Como é que foi? Passei, e eu jogo a real, porque tem muito romantismo, né? Nesse mercado. Todo mundo tem uma história muito bonita. Ai, meu avô é português, eu tomava vinho do Porto na Todo final de mamadeira. tarde com Ah, ele. aquela coisa super romântica. Gente, não é o cenário brasileiro. A minha família não tem contato com vinho, não tinha, né? Agora eu catequizei a Introduzindo. turma, né? Hoje eu sou responsável para levar o vinho para o churrasco, para levar o vinho para o final do dia. Então, mas assim, não venho desse cenário. Então, me causou muita estranheza a sofisticação ao redor do vinho, né? A taça ideal. Eu fiz cursos na época, cursos dentro da importadora que eu trabalhava, assim, cursos super sofisticados. Então, me causava muita angústia. Isso não é para mim, né? O primeiro recado foi: isso não é para mim, eu não faço parte desse universo, não tenho vinho, não tenho dinheiro para estar aqui, não quero passar por esse ritual. Então, o primeiro impacto foi: não é para mim. Aí você conversa com pessoas que te apresentam de uma outra forma, que te colocam em contato com um vinho mais acessível ou mais doce. Meu caminho foi pelo vinho doce, como é o cenário aí da maioria dos brasileiros. A gente tem um diferencial aqui, que são os vinhos de mesa. A primeira porta de entrada para muitos é o vinho de garrafão. É o vinho docinho, né, mais suave, mais baixo em teor alcoólico, mais barato. E aí se abre todo um leque de possibilidades. Mas o meu começo foi um pouco... Tanto é que eu demorei para entender que o vinho vai além da sofisticação e vai além do ritual. Tem história do produtor, a história da origem, a história da uva. Tem todo um ecossistema ao redor do vinho que vai além do ritual de serviço, né? O que me pegou no mundo do vinho foi muito mais a história, geografia, toda a comunidade que se desenvolve, né, ao redor da bebida, do que especificamente a parte técnica. O Parece que mais técnico o veio ritual depois. isso que acaba separando, né? Separa. Agora, o contraditório no Brasil é que tem essa sofisticação, tem essa aura, ainda tem. Hoje, 20 anos depois,
o que eu vejo, assim, profissionais jovens atuando no mercado, tentando trazer um pouco de frescor e de informalidade, deixando muito, assim, faz parte, o ritual do vinho é interessante, né? Não desmerecendo o ritual, mas Uhum, tentando trazer mais para o dia a dia. Esse movimento já aconteceu, diferente de 20 anos atrás, que era realmente muito mais rígido uhum. e muito mais formal. Agora o brasileiro é curioso, entendeu? A gente está aberto, olha a feira, né? A gente está aqui na ProWine e tem expositor do mundo inteiro, tem vinho do Peru, vinho da China, vinho do Japão, vinho da Colômbia, vinho da Bolívia. O brasileiro é aberto à novidade, diferente de países mais tradicionais que acabam se fechando um pouco na cultura regional, na cultura local. Então a gente tem muito que se desenvolver ainda nesse sentido. Uhum. Então, para a pessoa que está começando a tomar vinho, está começando a entrar nesse mundo, quais que são ali princípios básicos para ela chegar e talvez chegar num restaurante e saber escolher um bom vinho, saber um mínimo também dos rituais, que às vezes a pessoa se sente intimidada, eu vou numa feira ou eu vou fazer uma degustação, só que eu não sei nem segurar a taça, então eu vou passar vergonha. Entendo a preocupação, mas eu acho assim, aproveitando que o brasileiro já tem esse perfil mais expansivo Uhum, e mais curioso, assim, seja curioso realmente e explore outras possibilidades, né? A gente tem um consumo ainda muito alicerçado em Malbec, tem algumas uvas que são assim zonas de conforto do consumidor iniciante, porque os grandes desafios é traduzir em palavras o que está ali no rótulo, né? Ele está lendo, uhum. isso aqui é um Chianti, mas o que que é um Chianti? É um vinho, é o nome da região? É o nome da uva? É um vinho ácido? É um vinho macio? É um vinho, o que que se, né? E considerando o desembolso que é mais alto, Uhum. você tem uma chance de acertar, né? Você não vai falar, não, hoje eu provo esse, amanhã aquele. Então, muitos vão na zona de conforto, ali na uva que já ouviu falar, e aí depois vai expandindo repertório. Mas o melhor jeito é realmente Se provando, jogar. se jogar. Antigamente a gente tinha assim, algumas regrinhas mais rígidas, tem que ser a taça de cristal, tem que ser a taça assim, assado. Isso está bem flexível hoje. O que a gente recomenda para melhor experiência do vinho, considerando que o vinho é muito sensorial, tem a parte aromática, tem o gosto, né? Tem escolher um material de boa qualidade, vocês que estão aí na linha de frente, né, assessorando, dando ferramentas para os Sim. restaurantes Uhum. cuidarem bem de seus materiais. A taça faz diferença no sentido de material, nem tanto formato. A gente tem É a explorado a cada vez interação menos do isso. vinho com o material que faz a diferença. Uhum. Isso, a gente recomenda, não precisa ser cristal, mas o material mais fino possível, né, poroso, então ou cristal ou semicristal ou um vidro bem fininho, porque isso permite que o vinho interaja melhor e libere mais rapidamente os aromas, você consegue perceber algumas notas um pouquinho mais sutis que não aparecem, por exemplo, num copo grosso de vidro. Isso Uhum. para quem? Se você está num momento de curtir o vinho nessa profundidade. Tá entre amigos e quer só beber, a gente, por exemplo, tem visto cada vez mais serviço de vinho em copinho americano mesmo. O pessoal tá ali em pé, numa área aberta, num piquenique, tomando outras bebidas. O vinho não é uma heresia, não é um Uhum. pecado capital, como já foi considerado antigamente. Hoje é perfeitamente possível curtir em diferentes momentos. Que legal. E o vinho que é mais caro, ele é necessariamente melhor? Ou tem um composto de marketing, de marca, mesmo valor de marca, que agrega nesse valor? Ou de fato, o fato de ele ser mais caro, propriamente falando, ele já é melhor, porque a produção deve ser melhor, enfim. Olha, tem um limite para essa percepção para essa diferenciação de qualidade, tá? Uhum, Assim, a gente está falando hoje o consumo, falando especificamente de Brasil, né? Grande parte, 80% do consumo no Brasil é de vinho até R$ 70. Quando a gente fala de vinho acima de assim, R$ 70 até 70 é grande parte do volume. Então, uhum, vinho mais para dia a dia, ou vinho para ocasiões especiais. Quando a gente sobe essa régua, hoje eu acho que o vinho mais caro no Brasil é o Chateau Petrus, que está na faixa de 60 mil a garrafa. tá. Aí sim, assim, sair de R$ 70 para 60 mil. 60 mil é um salto Uhum. considerável. Quem tem dinheiro para comprar uma garrafa de Chateau Petrus hoje está comprando acesso, está comprando luxo, está comprando status social, está comprando É mais que só o consumo posicionamento, do né? vinho. Aí a gente posiciona esses vinhos especificamente, a gente posiciona num conceito de artigos de luxo, né? É o mesmo racional para uma bolsa
Hermê, que tem fila de espera. A gente posiciona nessa categoria, né? De A passar percepção uma de valor, né? mensagem, a percepção de valor. Mas tecnicamente não é muito distinto de um vinho, né? Claro, dos R$ 70 não, mas tem um limite. Assim, o que justifica um vinho ser um pouco mais caro do que essa grande média aí que tá disponível no mercado? Uma produção mais restrita, uma qualidade melhor das videiras, então videiras mais antigas, uma produção mais, quando eu digo restrita, menos cachos por videira, o que dá uma uva mais concentrada, um tempo maior de carvalho. O carvalho é caro, então o produtor contabiliza isso, né, num vinho assim, mais premium da vinícola. Então, as vinícolas, elas trabalham em diversas faixas de preço. O vinho de entrada para aquele iniciante ou uma produção mais simples, e aí ele vai subindo na escala, mas tem não sei te dizer exatamente qual é a faixa de corte, Uhum. mas tem Não é uma ciência exata. não é uma né? ciência exata, mas esses vinhos muito caros são, assim, tem mais posicionamento de imagem do que efetivamente qualidade na taça. É legal essa questão da percepção de valor. Há um tempo atrás viralizou no Instagram, no TikTok também, das marcas de bolsa, que os próprios produtores na China falam, ó, pra que você vai gastar X Exato. se eu faço com o mesmo material? Eu que faço para eles, inclusive, ó, tá aqui a bolsa. Eu acredito que a Hermès, por exemplo, não se preocupou em nenhum momento, porque não é sobre a bolsa, é muito mais que isso. Né? Exatamente, exatamente. Tem um documentário famoso no Netflix, na Netflix, não sei se ainda tem, que chama Sour Grapes. Fala exatamente sobre esse mercado de falsificação, né? Você tem um consumidor ávido por ostentação, né? Quer ostentar garrafas caras. E do outro lado do outro lado, um cara que, sabendo esses códigos todos, abasteceu o mercado com vinho falsificado. Caramba, que história legal. Vou E procurar é um depois. documentário que viralizou, assim, já tem um tempo, mas mostra, né, essa dualidade aí, né? O consumidor que quer o luxo e na outra ponta o cara que se aproveitou dessa situação e pegou muita gente de surpresa, porque gente que se dizia entendedor, Profissionais. profissionais, era um cara obviamente super envolvente, circulava na alta sociedade Uhum. ali. E ele abria garrafa com os caras que supostamente entendiam muito, e o vinho que estava ali dentro era um vinho qualquer, né? Pegou muita gente de surpresa, muita gente envergonhada aí, que na hora do vamos ver não sabe Não dizer sabia. se é um vinho de 60 mil ou um vinho de 100zinho que está ali dentro. Então E você comentou também que o consumo de vinho no mundo ele vem diminuindo, é isso? É um ponto bastante discutido ultimamente. Existem alguns movimentos, né? Ainda estamos entendendo isso, mas tem o movimento da saudabilidade, então a gente nota uma redução global de álcool. Né? A nova geração não bebe tanto. A né? nova geração não bebe Baladas tanto, fechando. baladas fechando, na vida noturna mudou aí por diversos motivos. Existe um movimento mais diurno, né? Tem até algumas polêmicas, festas em cafeteria. Achei um pouco. Não, né, É um gente? pouco estranho. Uma cervejinha no final do dia não mata ninguém. Um pouco Concordo, extremo. sou desse time. Um pouco extremo, né? Mas a gente nota assim, um desinteresse por álcool, em alguns mercados isso tem sido mais agressivo, o álcool sendo considerado assim, o mesmo movimento que aconteceu para cigarro vem acontecendo com álcool em alguns mercados, no Brasil ainda não, mas enfim, tem uma preocupação com saúde. E tem também assim mercados que antes eram muito consumidores. A China tem um declínio por questão financeira mesmo, teve um boom de consumo de vinhos de Bordeaux tempos atrás, muito alicerçado no luxo, que, enfim, vem caindo. Os Estados Unidos também, com esse cenário desafiador, vem caindo o consumo de bebida. E aí, produtores que se programaram, se planejaram para abastecer grandes mercados, se depararam hoje com estoque sobrando. E aí estão buscando novos mercados, por isso que o Brasil hoje é a bola da vez. A gente tem, né, tem bastante potencial, mas alguns entraves culturais, financeiros, São outras barreiras que são provavelmente outras a população. barreiras. Você falou que no Brasil o consumo cresce, né? Vai na contramão do. Ainda tem espaço para crescer, né? A gente vai ver para onde vai esse crescimento, se é no vinho low álcool, se é no vinho zero álcool. Tem isso também. O Brasil hoje tem bastante procura por vinho sem álcool. Crescimento dos evangélicos, que tem uma outra relação com bebida.
tem a questão da saudabilidade, então tem alguns outros nichos surgindo. De repente pode ser uma migração interessante. O que a gente notava também na década de 90, um vinho muito alcoólico e muito amadeirado, graças aí à movimentação do Robert Parker, que era um famoso crítico de vinhos, formou aí também boa parte do mercado e dos consumidores que buscavam vinhos com bastante barrica, bastante madeira. Isso a gente já notou também, já passou esse movimento. Então os produtores estão se adaptando a um novo cenário. Hoje existe excedente de produção. Então, E o caminho parece ser essa questão de vinho sem álcool, porque, por exemplo, eu já vi algumas marcas de bebidas se reposicionando. Então, a Heineken, cerveja zero, patrocinando maratona. E no caso do vinho, eu sou um pouco leigo de vinho, eu não tenho o hábito de consumir. Estou tentando melhorar, tentando aprender. Muitas das perguntas aqui são perguntas pessoais minhas também. Um vinho zero álcool e um suco de uva. Qual que é a diferença? É uma boa pergunta. Assim, não comentei anteriormente, mas eu sou professora também da enocultura. Sim, e é uma pergunta recorrente de aluno. Qual é a diferença, né? Então, para o vinho ser considerado vinho, você tem que vinificar. Então, o vinho precisa passar pela transformação. O suco de uva precisa ter o contato com o álcool, né? Precisa ter sido transformado em efetivamente vinho, para depois passar por um processo de desalcoolização. Tá. Essa diferença. Você consegue preservar os aromas, os sabores, todas as características de um vinho, né? E você passa, o vinho ele passa por um processo de desalcoolização. São várias as formas de desalcoolizar um vinho, mas pela legislação brasileira, você não pode classificar um vinho desalcoolizado como um suco de uva, mas isso... Primeiro vira vinho e depois deixa de ser vinho. Exatamente, caramba, exatamente. Mas ainda é um limbo. A gente tem algumas marcas, por exemplo, em negociação, que dependendo do teor alcoólico, no caso do sem álcool, ok, é sem álcool, mas tem algumas marcas, por exemplo, que chegam em 6% de álcool. Tem um movimento do low álcool, né? De baixa graduação. Abaixo de quanto seria low álcool? Então, pela legislação, abaixo... Qualquer coisa é abaixo, né? Qualquer graduação acima de 0 é low álcool, mas a legislação brasileira entende que abaixo de 8% não pode ser classificado como vinho, né? Você classifica o NCM da bebida, vai para bebida mista, bebida composta, dependendo da composição, você tem outro enquadramento. Então a gente está um pouco nesse limbo, né, de tributação, de enquadramento, como trabalhar o low álcool no mercado, porque é um cenário novo, né? E o zero álcool, ainda falando do ponto de vista hoje como gestora, gerente de vinhos de uma grande importadora do mercado, a dificuldade é achar vinhos importados sem álcool, que entrega uma boa qualidade num preço interessante, porque é um processo caro e é um processo que, dependendo de como for conduzido, tira boa parte da graça do vinho, né? Compromete um pouco de aroma. Por exemplo, os vinhos italianos, a legislação italiana não permite vinho sem álcool. Então, o vinho italiano, para ser colocado, você nomear sem álcool, o produtor ele encaminha para a Alemanha. Na Alemanha tem ali os centros que fazem esse trabalho para o produtor, e depois ele volta para a Itália para o enquadramento. Tem todo um processo, é caro, né? Essa movimentação toda é custosa. Então, para a gente, chega um vinho caro, sem a graça de um vinho regular, né? Sim. E agora, quem está indo muito bem nesse cenário são os nacionais. Os vinhos brasileiros conseguiram reagir rapidamente. E tem um estigma com o vinho brasileiro, de ele ser pior que o vinho internacional? Tem isso? Olha, acho que já evoluímos bem nesse sentido. Os espumantes brasileiros são excelentes. Como o mesmo aconteceu em outras categorias, o mercado externo precisou validar um produto nosso. Então, o que os produtores de espumantes fizeram anos atrás? Mandaram os nossos espumantes para concursos fora, concurso na França, concurso na Itália. Esses produtos eram super bem avaliados lá fora e voltavam para o Brasil com outro status, né? Olha, tal espumante ganhou medalha de prata. Os franceses validaram isso aqui, então deve ser interessante. E os espumantes ganharam realmente um espaço de destaque no nosso mercado, os espumantes brasileiros, né? Abrindo porta aí para outras categorias. Hoje, o vinho tinto, bom, a gente tem, obviamente, o Sul encabeçando a qualidade, a reputação
desde os espumantes, brancos, tintos, rosés, mas hoje nós já temos excelentes vinhos em Santa Catarina e agora também no interior de São Paulo, né? Eu vi que tem a região ali, acho que é Serra dos Encontros, tem também Isso, Serra São da Roque já é Mantiqueira, conhecido. Minas Gerais Aham. também, com vinhos bastante interessantes. Ali a Mantiqueira tem apontado aí produtores bastante interessantes, num preço que se equipara aos melhores vinhos europeus, mas me parece que o brasileiro está mais aberto, né, mais disposto a conhecer o que a gente produz por aqui, também graças ao enoturismo. O Uhum. enoturismo é um movimento importante para conectar o consumidor a esse cenário, né? E aí, quando ele vai na vinícola, quando ele conhece quem produz, quando ele conhece a A família, experiência de a ir no experiência, lugar. faz um piquenique no meio do vinhedo, ele volta encantado. E Ele aí, se apaixona pela experiência e pelo vinho junto. pelo vinho junto, Aham. vai, compra para os amigos, quer repetir a experiência em casa, aí ele tá mais aberto, ele fala, putz, quero vivenciar isso novamente. Então, o enoturismo também evoluiu muito aqui, e eu acho que foi muito protagonista nesse novo movimento para vinho E já deu nacional. certo em outros países, né? Por exemplo, o Chile é muito conhecido pelas vinícolas também, né? O pessoal viaja, sempre vai. Super, Então, eu conheço gente que super. foi pro Chile, teve essa experiência, mas não teve em São Paulo. Às vezes nem sabe que tem Exatamente. uma experiência parecida perto, né? Exatamente. E até São Roque, né? Que o pessoal torce o nariz. Ah, São Roque, eles estão super desenvolvidos. Movimenta. São muitas famílias que passam final de semana, movimenta o comércio local, né? Uhum. Tem toda uma vida financeira que gira ao redor disso. Sabe disso. E os produtores estão dando mais atenção para isso, né? Estão levando mais a sério, estão trocando muito com parceiros internacionais. Então, vem gente da Itália que dá suporte, dá apoio. Tem bastante troca com quem Uhum. já faz isso muito bem Que lá legal. fora. É Uhum. bem legal. E você falou também que você trabalha na formação de novos sommeliers, né? Dando É, curso. Uhum. eu sou hoje professora da enocultura. Uhum. A enocultura também teve um papel muito relevante nesse momento, né, do brasileiro de descobrir, enfim, de mergulhar de cabeça no universo do vinho. Uhum. Então, eu não, f- eu- a enocultura trabalha com as certificações internais de wine education. Sim. Não é necessariamente formação de sommelier, não Tá. prepara o profissional para o salão, para atuar na ponta ali. O papel do sommelier está ali no salão, fazendo o serviço do vinho, né? Entendi. Uhum. E a certificação internacional te gabarita para falar tecnicamente com gente do mundo todo, né? O Wine Spirits Education Trust, que é uma certificação da Inglaterra, e com bastante protagonismo aí na parte Uhum. técnica, mundo afora. E é E muito interessante ver o interesse de novo, né? O brasileiro interessado, querendo não crescendo. só, não só beber vinho, mas se aprofundar no assunto. Tem cursos de todos os tipos, né? Desde de um dia só até Uma cursos mais certificação aprofundados, é mesmo. uma certificação, tem provas são corrigidas na Inglaterra. E é curioso ver o consumidor final interessado nisso. Não é só. Inicialmente a gente esperava atingir mais o profissional. E tem muito consumidor final interessado em saber Uhum. mais. Eu quero ter o certificado, eu quero falar para o meu amigo, Uhum. né? Que Quero, legal. quero compartilhar isso com os amigos. Então, E a La interessante. Pastina faz o que exatamente? O que você faz lá também? A La Pastina é uma importadora, uma das grandes importadoras de vinhos e alimentos do Brasil. É uma importadora que tem mais de 70 anos, então já passou por todos os Todas as fases. desafios de importar produtos, né, no nosso Dólar a um, mercado. dólar a seis. Exato, mercado fechado, né? Pegou a abertura aí da Uhum. economia, né? Na década de 90. Então, é uma importadora que se destacou muito por alimentos. Então, boa parte do portfólio é de marca própria, arroz, passata, azeites. E de anos, né, de alguns anos para cá, a gente vem intensificando a- o mix de vinhos dentro do portfólio, né? Porque hoje o restaurante que compra um produto de alta qualidade em alimentos, ele também quer um vinho de alta qualidade para oferecer para os seus clientes. Então, hoje a La Pastina trabalha com um mix completo de vinhos e alimentos, principalmente para o B2B. Certo. Para o restaurante, para o supermercadista, para o atacadista, e entrando agora também no consumidor final,
fechando aí todas as pontas da cadeia de consumo. Que legal. E você é uma das pessoas responsáveis na seleção desses vinhos do portfólio? Isso, hoje eu estou responsável, hoje eu sou gerente de produtos, responsável pela seleção do que entra né, claro, junto com toda uma equipe. Uhum. A gente degusta vinhos do mundo todo e entende o que faz sentido para o nosso cenário, para o nosso mix, para o nosso consumidor. Então, não só importo, mas trabalho a marca no Brasil, né? Porque o que a gente tem notado, né, até falando um pouco de mercado, tem bastante oferta. Então, tem muito vinho disponível, muito produtor querendo trabalhar aqui no nosso mercado. Então, tem vinho de toda a procedência, de toda a qualidade. Tem, obviamente, nesse bolo, tem muita coisa, tem muito vinho de baixa qualidade, realmente, de qualidade inferior. Então, a gente notou que assim, não queremos atuar no segmento de preço, né? Falar preço, preço, preço. A gente tem trabalhado cada vez mais no sentido de construção de marcas fortes e relevantes. Então, um trade fortalecido, um time de marketing bastante estruturado para gerar experiência para o cliente na ponta, jantar harmonizado, degustação, mini feira, para fortalecer as marcas que a gente tem no portfólio e tentar sair um pouco de guerra de preço, né? Quais que são alguns desses critérios para a seleção dessas marcas, desses produtos? Olha, a gente primeiro degusta em comitê, então não é só a minha percepção, porque uma coisa é você tomar um vinho num vinhedo na Toscana, num fim de tarde, com o enólogo falando, né? Qualquer coisa que ele colocar na minha taça, eu compro. Né? Tudo é muito lindo, muito maravilhoso, então a gente não escolhe vinho nesse cenário, nessa emoção. A gente viaja muito, obviamente, participamos muito de feiras internacionais, digo eu, o time técnico, mas na hora de escolher vinho é numa sala de reunião. As amostras, né? A gente pega as amostras que são mais interessantes, o que fazem mais sentido com o nosso negócio, degustamos em comitê. Então, sou eu, é o meu time técnico de sommelier, é a Juliana Lapastina, que além de ser a CEO aí, ela atua diretamente na seleção de todos os produtos, vinhos e alimentos. Então, uma vez degustado em comitê, passou no que se espera daquele vinho, putz, é um vinho de entrada, é um vinho de primeiro preço. Não, você não tem que esperar as qualidades técnicas de um grande chateau da França. Então, está dentro do que se espera. Aí a gente vai entender preço, distribuição, se faz sentido no canal que a gente quer atuar. E aí a gente começa um trabalho de parceria com o produtor. E tem algum caso de, por exemplo, ou quais são os desafios, que o produto é bom, mas é difícil estabelecer a marca do mercado, mais alguma coisa voltada para o marketing mesmo, para posicionamento do produto, enfim. Falando especificamente de Lapastina, né? Ou das importadoras que eu passei, que seguiam mais ou menos o mesmo critério. É um trabalho, a construção de marca precisa estar. O jogo é junto com o produtor. Então, se o produtor tem uma produção pequena, limitada, o produto pode ser muito bom, mas a produção é limitada e ele não tem, por exemplo, verba disponível para construir a marca no Brasil, a gente consegue chegar até aqui. Né? Tem espaço para todo mundo. Agora, por exemplo, dentro do nosso portfólio, a gente trabalha com a Emiliana, que é a grande, né, a maior vinícola orgânica do mundo, é o nosso principal parceiro hoje dentro do portfólio, parceria de mais de 10 anos. Todo ano eles estão aqui, 2, 3 vezes por ano, dando curso, dando treinamento, promovendo jantar harmonizado com o cliente, material promocional, um enxoval super completo de mídia. Então, a construção precisa ser em conjunto com o parceiro. E aí, né, a gente aportando daqui, ele aportando de lá, e aí a construção é médio e longo prazo. Né? A gente tem casos no mercado de assim, produtos que se destacaram muito rapidamente, deu um boom de venda, e aí, né, assim, pensando numa construção consistente, é médio e longo prazo. São parcerias de longa data. E na outra ponta, o cara que é dono de restaurante, dono de comércio, esses caras, na hora que eles querem comprar o vinho, onde que eles erram, geralmente? É um vinho que não faz sentido com o público dele? Onde que geralmente está o maior desafio? São diversos. Como tem muita oferta de produto no mercado, tem muita importadora, a gente está falando de um cenário assim, super fragmentado.
70% do mercado está concentrado em 10 importadoras. 70% da movimentação de vinhos no mercado. Você precisa ter capital, você precisa, né? Enfim, não é barato, não é um negócio barato, mas tem muita gente se aventurando nisso, quer trazer um container de uma origem específica. A gente tem mais de, olha, a última contagem, mais de 900 players, né? Entre importadoras, distribuidores, pequenos negociantes, trazendo. É um processo relativamente simples. Hoje qualquer um consegue bater na porta de um produtor e trazer um container. E aí todo mundo está sediando os mesmos clientes, batendo na porta dos mesmos restaurantes, batendo na porta dos mesmos supermercadistas para oferecer produto. O que a gente nota, né? O varejista, o restaurante que preza por qualidade, ele vai escolher parceiros que entregam o todo, não só o vinho, mas um treinamento, uma certificação de origem. Hoje a gente está aí acompanhando de perto o que tem acontecido com os destilados em São Paulo, né? A gente tem classificação. Então é super importante comprar bebida de uma boa procedência. De uma boa procedência, de um parceiro que você conhece, que você sabe que o vinho foi bem armazenado, e que te dá suporte quando você precisa, né? Então, assim, a gente tem notado hoje os restaurantes, os supermercadistas buscando cada vez mais parceria também dos fornecedores, né? Não só compras one shot, que não vai girar, ou que o cara despeja lá o produto e não aparece mais. Então, a gente tem notado isso. Restaurantes, parceiros, clientes que buscam esse caminho têm apoio nas horas mais, né, de aperto. E aí a gente se ajuda. Esse é um bom caminho aí para fortalecer parceria. Pô, legal. Maite, muito obrigado pela conversa. Aprendi muito. Eu que agradeço. O papo é bom, vai longe, né? Vai longe, se deixar, vai longe. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Suas redes sociais da empresa, enfim, fica à vontade para fechar. Obrigada. Bom, novamente agradeço o convite. Convido vocês aí a conhecer o portfólio da La Pastina, que é referência aí no Brasil para tanto vinhos quanto alimentos premium de origem mediterrânea. E degustem. Eu acho que o melhor jeito de conhecer é provando, é bebendo, é participando de eventos como esse aqui, como a ProWine, participando de degustação. O brasileiro já tem isso, já tem, né, essa vontade de compartilhar, de sentar à mesa, de trocar ideia, de, enfim, compartilhar um achado, uma novidade. Então é um caminho sem volta e a gente tem muito que crescer ainda nesse segmento. Show. Pessoal, não esqueçam de seguir a Neta no Instagram, @NetaLavadoras. E também de se inscrever no canal do YouTube, onde vocês vão conseguir ver esse episódio completo. Netter Talks é o nome do canal. Valeu, pessoal. Obrigada.